Vamos meditar na palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos a algumas leituras. Nós vamos falar um versículo, abertura no livro de Hebreus, depois vamos para o livro de Josué, aonde vamos discorrer algum assunto. 8h04. Vamos ver se conseguimos terminar um pouquinho antes, amém? Capítulo de número 11 de Hebreus. Versículos de número 30 e 31. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 30 e 31. Glória a Deus. Os irmãos que estão na internet, Deus abençoe grandemente. Versículo 30, Hebreus 30 diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. E o 31 diz: pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Acolhendo em paz os espias. Eu quero hoje conversar com vocês um pouquinho sobre Raabe. Quero falar um pouquinho dessa mulher. Versículo 31, que diz assim: pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Josué, capítulo de número 2. É uma leitura um pouco extensa, 24 versículos, mas eu gostaria de fazer com os irmãos para meditar um pouquinho nesta palavra. Glória a Deus. Amados, Josué havia acabado de iniciar a liderança que lhe foi transferida por Moisés, e nós lembramos muito da dificuldade essa, né? No seu capítulo 1 a gente começa a observar, meu Deus, como é difícil. Por quê? Porque geralmente, irmãos, vamos pensar na forma natural. É muito fácil você substituir alguém ruim, né? Você tem lá um gerente da empresa, mas o gerente é negligente, é desleixado, não produz, não rende. Então fala assim, você vai assumir, você fala, sem problema, vou assumir, vamos começar, vou fazer tudo direitinho, e é mais fácil acender. Mas o difícil é quando você encontra alguém, como no caso de Moisés. Olha, você é o sucessor de Moisés. Quem Moisés? O que fez o que ninguém antes fez. O camarada que abriu o mar vermelho. O camarada que não é esse Moisés. Imagina a dificuldade, amados. No entanto, é muito importante. Eu não ia falar sobre isso, mas vamos, já que inicialmente de Deus isso, hein? Não ia falar isso, não pensar. Mas já que inicialmente nós fizemos aquela menção sobre o nosso amigo há pouco tempo, no primeiro versículo do livro de Josué, do capítulo 1, e sucedeu depois da morte de Moisés, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha que interessante. Moisés morre. Josué não tem tempo de fazer luto. Moisés morre. E o Senhor chega e fala assim: acabou, hein? Em quem você esperava, em quem você se espelhava, quem te socorria, quem te orientava, acabou, agora é você. E às vezes isso acontece. E nós temos que estar preparados para isso.
está preparado para isso. Levanta, agora vamos fazer uma outra observação, já que é ensino, gente, e nós começamos na hora certinha. Olha que bonito, primeiro versículo. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Você quer aceitar ou você não quer aceitar? É o que a Bíblia está dizendo. Porque não começou dizendo assim, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que falou a Josué, filho de Nun, servo do Senhor. Não. No começo, Josué era servo de Moisés. E é bom a gente aprender essas coisas. É bom a gente entender que Deus tem algumas visões, algumas lideranças e algumas posições que é Ele que acende ou que coloca a pessoa nessa posição quando Ele bem o quer. Deixa eu só confirmar um negócio aqui, já que acendeu aqui. Quando Ele bem o quer, Ele faz. É o Senhor. Glória a Deus. Sabe o que é interessante, irmãos? Ô pastor Carlos, me ajuda aí a encontrar a morte de Josué aí no capítulo 24. Aqui, vamos lá, versículo 29. Capítulo 24, versículo 29. Começou como servo de Moisés, mas olha como termina. Depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de servo do... Vamos lá comigo, gente, ó. Depois dessas coisas, Josué, filho de Nun, servo do... Você pode até começar como servo do Moisés, servo desse, servo daquele... Mas você precisa ter precisa ter uma evolução para servo do Senhor. Porque até que você tenha liberdade, direção, autoridade, você tem que aceitar que precisa ser servo de alguém. E nós não queremos aceitar isso. Ei! Se você observar em 11 de número, eu gosto muito de falar sobre, sabe, quando o Senhor foi falar para Moisés não estava aguentando a carga, o texto diz assim, aí um jovem, um dos escolhidos de Moisés, Josué, é esse mesmo, ele ainda era aquele que não tinha a visão completa, que não tinha a direção exata, era alguém otimista, sim, era alguém que via, junto com Caleb, o benefício da terra, quando os outros viam os gigantes, ou seja, a sua visão de liderança está lá atrás. Mas quando ele começou a liderar, ele ainda não era o servo do Senhor, ele ainda era o servo de Moisés. Você precisa entender isso. Nós não queremos nos submeter a nenhuma autoridade ou a ninguém, mas entenda, até que consigamos ouvir o Senhor, como ele disse, o meu servo Moisés, eu falo cara a cara, até que consigamos ter convicção do que o Senhor fala, como fala, e tranquilidade para falar com ele, aceite estar sob a liderança de alguém. Então, no primeiro versículo, era Josué, servo de Moisés, mas no último capítulo, era Josué, servo do Senhor. Oxalá que você já tenha alcançado essa evolução. Como era antigamente? Antigamente você vinha para a igreja porque seus pais traziam. Entende? No meu caso, eu vinha para a igreja no colo da minha mãe. Depois eu ia porque eu queria tocar, eu queria cantar, eu queria pregar, mesmo antes de ter como. Não, eu vim conhecer o Senhor com 15 anos de idade, nascendo no evangelho e sendo crente. Entende isso? Por quê? O que é conhecer? É saber sobre a sua necessidade de salvação. Porque enquanto você não entende a necessidade de salvação, você está na igreja pelo motivo errado. Enquanto você não descobre para que você vem aqui, ainda você está buscando, não alcançou. Eu falei, primeiro eu ia porque eu era bebê, depois eu queria cantar, depois eu queria tocar, depois eu queria pregar, e depois,
aí eu percebi que eu precisava de salvação. Foi quando eu me batizei, com 15 anos de idade. Entende isso? Só lembrando os irmãos, porque existem algumas evoluções que precisam acontecer na nossa vida. Viu? O Senhor não quer. Eita! O Senhor não quer, minha irmã, meu irmão, que a cada decisão que você tenha que tomar, tem que correr na casa daquele mais experiente, daquela mais experiente. Não tem que procurar o pastor, o presbítero, o diácono, a irmã de circulação. Não. O Senhor quer que você tenha com Ele tanta intimidade e evolua ao ponto de ouvir a voz dele diretamente. E quando Ele for terminar, vai dizer assim: meu servo, minha serva, meu filho, minha filha. Mas enquanto você precisa de terceiros, Ele vai dizer: servo dele, servo da. Glória. Você desculpa aí, mas é Bíblia, tá? Vamos voltar lá para Josué 2. Então Josué estava começando o seu ministério. Ele estava começando a sua jornada. E nesse início de jornada, ele tinha umas missões muito grandes. Ele tinha missão, no começo do seu ministério, ele tinha que mostrar que a autoridade estava sobre ele. E ele tinha que atravessar o Jordão. Mas eu fico imaginando como Josué era estrategista, porque ele ia atravessar o Jordão, mas já estava preparando, porque depois teria uma cidade, e ele manda alguém na frente para espiar a cidade. E é sobre isso que nós queremos falar, um pouquinho sobre Raabe e sobre esta Jericó. Versículo 1, capítulo 2 diz assim: e enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu, e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até os valos, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeram os 2 reis dos amorreus, a Sehom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, e vós também fareis beneficência à casa de meu pai e a de meus irmãos, e dar-me um sinal certo,
de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e as minhas irmãs, e tudo o que tenho, e de que livrareis das nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até ao ponto de morrer, se não denunciardes esse nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então se fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhe: ide vós ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos desse teu juramento, que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atais esse cordão de fio de escarlata na janela por onde nos fizestes descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e toda a família de teu pai, será, pois, que qualquer que sair fora da tua porta, ou da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se ele se puser a mão. Também, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme a vossa palavra, assim seja. Então os despediu, e eles foram, e ela atou o cordão de escarlata da janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltassem os perseguidores, porque os perseguidores os buscavam por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Nun, e contaram-lhe tudo quanto lhe aconteceram. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. 24 versículos, uma leitura um tanto extensa, mas, gente, eu não posso dizer com certeza não, mas tem crente que não consegue ler um capítulo, e infelizmente isso é uma verdade tão grande, que antigamente os pastores tinham o costume de pegar, às vezes, como de ensino, e fazer, sabe o quê? Só leitura bíblica. Eu ficava doido, meu Deus do céu, como é que pode? Só leitura. Justamente pela convicção de que muitos crentes não leem a Bíblia. E eu quero te aconselhar, meu irmão, minha irmã, leia a Bíblia. Faça da sua Bíblia não só, seu livro de cabeceira, mas uma realidade. Você precisa ler a Bíblia. Nós temos uma ordem: medita nela de dia e de noite. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre esta mulher, Raabe. E eu fiz algumas anotações para a gente rapidinho observar. Raabe. A leitura de Hebreus diz assim: então Raabe, a meretriz, em momento nenhum foi maquiado, disfarçado ou escondido que aquela mulher era uma prostituta. E se você observar esse texto e olhar para a vida de Raabe, nós temos 2 ou 3 visões para Raabe. Como eu disse, eu tenho uma visão primeiro de defesa, de acusação, para a gente entender isso. Então vamos imaginar esta mulher. O texto diz claramente que ela era uma prostituta, automaticamente alguém mentirosa. Era uma mulher que ela traiu a sua pátria. Ela escondeu os inimigos. Ela negociou e ajudou na derrubada do muro ou da cidade dela. Alguém nada confiável. Nada confiável. Mas eu estava estudando hoje à tarde e vendo como aquela mulher era estrategista.
Eu já usei 2 vezes essa palavra, eu não costumo usar ela. Qual é a colocação? Raabe, prostituta, cananeia, rei do povo totalmente idólatra, enganou seus próprios líderes. Quando chegaram lá, cadê? Não via. Eles vieram, mas eles já saíram. Enganou seus próprios líderes, ajudou o inimigo, uma traidora. Entendeu? Que visando, olhando assim, uma traidora, alguém que é do seu país e de repente chega alguém de fora e ela se alia aos inimigos para ajudar na destruição. Mas sabe o que é interessante, amados? É que se você começar a olhar quem era essa mulher Raabe, você observa de que ela tem uma visão como quase ninguém. Volta de novo em Hebreus 11, 25. 11 e 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os... Ela não pereceu com os incrédulos. O povo da sua cidade não cria. O povo da sua cidade não acreditava. O povo da sua cidade não cria em Deus. Mas ela, a expressão diz que eles eram incrédulos. Mas ela demonstrou literalmente uma ação de fé. Eu acredito. Eu estava pensando, sabe o quê? Em lutas, geralmente quando você vai enfrentar um adversário, se você é um lutador profissional, você não pode, ou mesmo jogador de futebol, já que é uma palavra que todo mundo entende, né? Nem luta, nem todos gostam, mas jogador de futebol. O que você acha que o técnico faz, irmãos? Eu vou falar, né? Os 2 anos que o Paulo sempre falou do Marco, né? Tem um Marco, o Marco vai jogar contra, não sei, Mauro. Gente, eu detesto futebol, tá? Nunca gostei de futebol. Mas só quando a gente ouve, então eu entendo mais ou menos. O Marco vai jogar contra o Raul. Aí, o Guilherme é o técnico do Marco. Qual a função que ele tem? Opa! Traz aí todos os jogos que o Marco tiveram, eu quero ver como é que eles jogam. Que o Bauru tiveram, eu quero ver como eles jogam. Eu quero conhecer como é que é a forma que eles atacam, qual é a forma de defesa deles. Eu preciso. O lutador, antes de enfrentar alguém, ele não vai às cegas. Ele não chega no ringue e diz assim, prazer, esse aqui é o seu ídolo, o seu oponente. E ele vai, não, ele precisa estudar. Ele precisa saber quem ele vai enfrentar. E aliás, a Bíblia diz que nós precisamos fazer isso. Em tudo. É necessário se preparar para o que vai encontrar. Esta mulher, ela dá uma lista para os espias de Josué, dizendo, eu sei quem vocês são. E ela começa a citar a história para aqueles homens, dizendo, a gente já sabe que Deus entregou. Irmãos, às vezes você como crente não percebe, mas muitas vezes o ímpio já percebeu que Deus deu vitória em você, quando você ainda nem viu essa vitória chegar. Aleluia! Eu fico imaginando Jonatas, sabe? Davi, ele era filho do rei, sucessor ao trono. Ele poderia se tornar um inimigo de Davi. Porque Davi é um concorrente meu, é alguém que pode me tomar, me tirar a liderança, o reinado. Mas o que ele faz? Ele olha para Davi e diz assim, eu sei que Deus já te entregou o trono. Não adianta lutar. Irmãos, olha a visão, Deus olhando para Saulo e dizendo, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Não adianta bater. Essa frase, muitas pessoas ouvem ela, mas não entendem muito o que é, né? Quando o Senhor fala de Saulo, duro é para ti recalcitar contra os meus aguilhões. Recalcitar é dar coice, dar chifrada, dar coice. Aguilhão é aquela lança, ponta aguda de ferro. E o Senhor vai dizer assim, Paulo, se você ficar dando coice, você só vai se machucar, porque aqui é ferro, aqui é forte. Você tem coice, eu tenho aguilhão, eu tenho que fura, eu tenho que espeta, eu tenho que pode a matar até você. Duro é. Então você precisa entender que ir contra o que Deus já estabeleceu é loucura. É se ferir. É se ferir. Ir contra o que Deus estabeleceu não dá. Aí, amados, no caso de Jonatas, ele diz assim, eu já sei que Deus entregou o rei para você. Meu pai é rei, mas eu sei que Deus já rejeitou ele. O que ele faz? Não é bobo, ele faz uma aliança com Jonatas.
Ele não alcançou, mas se você é seu filho, alcançou. Vamos fazer um pacto comigo? Faz um acordo comigo. Se você chegar a reinar, cuida de mim, da minha família. Entende isso? Irmão, muito inteligente é quem percebe quando o disco virou. Muito inteligente é quem percebe quando a situação mudou. E Deus costuma fazer isso às vezes. No caso de Davi, Jonatas percebe e fala: não vou lutar. Nesse caso, essa mulher olha, apesar de ser uma prostituta, ela diz assim: ei, eu já sei tudo. Nós ouvimos falar o que Deus de vocês fez. E ela começa a exaltar. Irmãos, essa é uma mulher que decidiu abandonar os seus ídolos pagãos e servir a um Deus até então desconhecido pelo seu povo. É alguém que decide se render ao Deus de Israel. É aquela visão de Ruth: teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Não serve mais para mim a vida que eu tinha, não serve mais para mim o caminho que eu tinha, não serve para mim os deuses que eu tinha. E ela se rende e diz assim: nós ouvimos falar que o Deus de vocês secou o mar vermelho para você falar, para vocês passarem. Quem somos nós? Quem somos nós para resistir o Deus que tem poder de secar o mar? E ele diz assim: ela diz: nós lembramos também, soubemos o que aconteceu com os reis de Bazã, nós soubemos o que aconteceu com Og, nós soubemos, seu Deus é muito forte. E aí ela dá uma glorificação que às vezes os crentes não dão. Ela diz: nós já sabemos que o teu Deus, o Deus de Israel, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ele manda, ele é poderoso. Ela está exaltando a Deus. E olha, isso aí certamente vai alegrando o coração de Deus. Do outro lado dizendo assim: veio uma prostituta, eu vejo algo muito além do que eles veem. E o Senhor ali certamente já decide livrar aquela mulher. Todos aqueles homens chegam, eles entram, passam a noite, dormem ali. E aí alguém corre para o rei de Jericó e fala: vieram 2 espias, foram para a casa de Raabe. E ela muito viva, está sabendo de tudo. Quando chega o mensageiro do rei: vocês estão mandando os homens sair. Não, eles vieram sim, mas para não se dizer que está traindo, eu não sei de onde eles eram, não sabia de onde eles eram, sabia toda a história deles, gente. Conhecia até o que os anos deles já tinham feito. Sabia até que Deus já tinha entregue aquela cidade. Mas ela diz assim: eu não sei de nada, eu não sabia de onde eles eram. Em outras palavras, eu não vou perguntar para os clientes. Não está dizendo que foi cliente, porque geralmente era um lugar que passava a noite. Eu não vou perguntar nada, eu não quero saber de nada. Automaticamente ela se defende. Só que eles vieram, mas o portão da cidade fecha. Antes de fechar o portão da cidade, eles correram, foram embora. Se eles estavam aqui para ser espias, eles não iam ficar aqui para ver aqui, que outros falam. Então eles fugiram antes. E ela convence aqueles homens. Mas o texto diz que antes disso, ela tinha mandado eles subir para o telhado, se esconder lá no meio do lugar que ela tinha arrumado. Esconde aqui. Irmãos, Deus se agradou tanto da ação dessa mulher, que apesar de repente nós lembrarmos muito do pecado que ela cometia, mas lembrem, uma coisa é Raabe antes de conhecer o Deus de Israel, outra coisa é a Raabe depois de se encontrar e servir e se render ao Deus de Israel, porque ela habitou no meio do povo de Israel. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Era uma mulher aparentemente sem valor para a sociedade. Há uma outra coisa que eu observo aqui, porque eu queria compartilhar com você, pensar com você. Ela diz assim para eles: olha, fiquem aqui. E ela dá um conselho maravilhoso, diz assim: olha, vocês vão para o monte, fiquem lá 3 dias, caminhava um dia e meio para ir, um dia e meio para voltar. A perseguição geralmente assim durava, a história diz que era mais ou menos assim. Você perseguia alguém até um dia e meio em busca, mas percebeu que não, você sai do seu território, automaticamente fica perigoso, então volta. Um dia e meio para mim ir, um dia e meio para voltar, demora 3 dias no monte, até que os perseguidores venham, e depois vocês vão. Irmãos, eu estava lendo isso hoje à tarde, eu senti tanta graça de Deus. O monte eu consegui ver o caveira, os 3 dias eu consegui ver a morte de Jesus até a sua ressurreição.
O fio de escarlate, já é pregado muito sobre isso, né? O sangue do cordeiro. Fique lá 3 dias. E depois vocês vão. E aí ela prepara uma corda vermelha, escarlate, e fala: desce por aqui e corre para o monte. E eles então dizem assim: olha, nós vamos estar desobrigados do juramento que nós fizemos, porque ela falou: me jura. E sabe o que é interessante, irmãos? Quem estava na casa? Raabe. Ela podia ouvir mais ou menos como o anjo falou para Ló e a sua família: escapa-te por tua vida, né? Só que aquela mulher que talvez, eu vou falar bem claro isso, aquela mulher que talvez a família desprezava, aquela mulher que talvez era a vergonha da família porque era uma prostituta, aquela mulher que de repente era a pior da sua família e que possivelmente as pessoas nem lembravam dela, quando ela viu uma oportunidade de salvação, ela faz um pedido. Olha o pedido. Versículo número 12. Perdão, lá de Josué 2. Agora, pois, jurai-vos, peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, e que vós também usareis beneficência à casa de meu pai. Ela diz assim: ó, vai livrar minha vida, estou saindo. Não, irmãos, tem gente que é pior aparentemente que nós, que tem um coração muito melhor que o nosso. Eu? Aliás, eu tenho até medo de falar isso. Uma vez, há muitos anos, eu dei um ensino, uma vez, falando que o Senhor fala que entraram primeiro no céu. Entrará primeiro no céu. Não é porque continua na prática, é porque se converteu primeiro também. Se converteu, mudou a prática. Mas vai na frente de alguns religiosos, se prostituta, aquelas pessoas que, sabe, que realmente reconheceram o Senhor e abandonaram. Ela olha literalmente, ela olha e diz: livra a casa de meu pai. Ela não está lembrando da sua que o pai dela deu. Ela não está lembrando que a irmã não gosta dela, que se acha melhor que ela, porque a irmã tem uma profissão digna, tem uma família. Vocês estão prestando atenção nisso aí, irmãos? O Senhor me fez olhar com misericórdia para muitas pessoas que estão em situações semelhantes. Eu faço isso quando evangelista no centro da cidade, eu vejo algumas pessoas e eu falo: meu Deus, como é doído a pessoa saber que todo mundo está passando e virando a cara porque tem vergonha. Como é sofrido. Mas essa mulher, quando ela tinha a chance de livrar a vida dela, livrar a pele dela, ela disse: olha e use de beneficência a casa de meu pai, e dá-me um sinal certo de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos, não é o irmão, é os irmãos, e as minhas irmãs, e tudo quanto tem. Se tiver um cachorro, não pode morrer. Se tiver um gatinho e for deles, não pode morrer. Se tiver um móvel, leva junto. Irmãos, olha o coração dessa mulher. Olha o coração dessa mulher. Ela não está pensando em si. Ela não está pensando no seu benefício. Ela está pensando na sua prole, na sua família. E quantas vezes a gente ora por nós e esquece de orar pelos nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, nossos filhos, nossos aqueles, né? Ela está dizendo assim: ó, livra meu pai, a minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs e tudo que tem. Vocês sabem, naquela época lá ninguém tinha 5 filhos, 6 filhos, não, né? Era de 20 para cima. Com tudo quanto tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Próximo. Então aqueles homens responderam, dizendo: a vossa vida responderá pela nossa, a nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer, se não denunciarem esse nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Fiel. Porque quem tem temor a Deus, cumpre o que promete, cumpre o trato feito. É só olhar Davi, que seu amigo já tinha morrido, e ele busca depois de muitos anos o filho para usar a beneficência. Há muitas pessoas que deixam de ser abençoadas porque acham que o benefício vai embora com a vida, e não.
Sua palavra vai continuar ecoando, e a sua injustiça também ecoando. Então, se você se lembra de que não cumpriu alguma coisa com alguém que prometeu, a pessoa nunca mais procura alguém dessa pessoa, faz igual Davi, procura isso, beneficência. Irmão, isso é bíblico, isso é bênção, nós precisamos fazer isso. Próximo. Então ela fez descer por uma corda. Aí esta corda que ele desceu, próximo versículo. Próximo. Disseram aqueles homens: ó, nós fizemos um juramento, mas nós seremos desobrigados de sermos desse teu juramento que nos fizesse jurar, se vindo nós a tua terra, não atares esse cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizesse descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Irmão, sabe o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo a Páscoa aqui. Eu estou vendo quando o pessoal estava saindo lá do Egito. Qual foi a ordem? Vocês pegam e colocam o sinal do sangue dos umbrais na frente da porta aí fora. E o que mais? Coloca todo mundo para dentro de fora. Ele está dizendo assim, ó, se o anjo passar e estiver fora da casa, morre. Ele está dizendo assim, ó, nós não seremos obrigados a cumprir nada se você não fizer. O que é? Pega esse fio de escarlate, essa corda aí, vermelha, coloca lá, o anjo vai entrar, nós vamos respeitar isso, você não vai morrer se isso vai acontecer. Pega esse fio, coloca na janela. E outra, coloca todo mundo para dentro. Irmãos, tomara que você entenda isso. Eu quero que haja um desespero no coração de cada um de nós, para colocar todo mundo dentro da arca, todo mundo dentro de casa, todo mundo que você não quer que vá para o inferno, traz para dentro dessa casa, gente. Todo mundo que você não quer ver morrer afogado na água do dilúvio, tá? Ilustração, traz para dentro da arca. Todo mundo que você não quer ver perder o primogênito, morrer, traz para dentro da casa para comer o cordeiro. Todo mundo que não quer que morra, leva para dentro da casa. Isso misericórdia, é isso mesmo, leva. É o lugar onde o Senhor vai dar livramento. Viu? Olha, traz todos, põe seu pai, sua mãe, toda a sua família, coloque dentro, porque não vai reclamar com a gente. Quem estiver fora, não, a promessa é sempre para quem permanece dentro. Lembra Paulo, na viagem, Atos 27? Os homens, quando perceberam que estava chegando nas rochas, o texto diz assim, então aqueles mais experientes começaram a querer pular para o mar, porque viram que ia bater uma rocha. Paulo diz assim, irmãos, o anjo do Senhor, de quem sou e a quem sirvo, esteve comigo essa noite. Ele falou que vai perder toda a embarcação. Só tem um porém: quem pular fora do barco, eu não garanto salvação. Vida não garanto. Agora, quem estiver aqui, não morre. Você precisa entender isso, irmãos. Aqui não foi feito para ser o melhor lugar que você gosta, o lugar mais confortável que você gosta. Não, o lugar mais aconchegado. Não, aqui foi feito um lugar onde o Senhor está dizendo, aqui eu vou guardar a tua vida. Enquanto você estiver protegido dentro da minha casa, eu estou guardando a tua vida, estou guardando a tua salvação. É isso. Igreja não é um lugar, às vezes, aí eu vou lá porque eu gosto, às vezes eu não gosto, mas eu vou porque eu preciso. Eu quero escapar do dilúvio, eu quero escapar do naufrágio, eu quero escapar da queda do mundo. Eu quero, então eu vou ficar lá, ué. Deus está falando? Estou ouvindo. Então, traga e mantenha-os dentro. Vamos concluir? Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, seu sangue será sobre a tua cabeça. Nós seremos sem culpa, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Isto são homens de palavra, homens fiéis. Não vamos para Josué capítulo 6. Não temos tempo de continuar não, porque eu estou querendo terminar um pouquinho antes. Josué 6. Quando eles foram, então, já tinha atravessado, quando eles foram para tomar a cidade, no versículo de número 22. Josué, estavam indo, pronto, já estavam entrando, já tinha tocado, já ia a cidade caindo. Josué, porém, disse aos dois homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher e tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Ei, cumpra a palavra. Você não falou que ia livrar? Faça desse jeito. Não deixe de jeito nenhum que a coisa continue
aconteça. 23. Então entraram Josué e os espias e tiraram a Raabe, a seu pai, a sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial. 25. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinham, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje. O dia que estava escrevendo, tá? Porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar. Sabe esse negócio interessante? Ó? Habitou no meio de Israel. Ela não era mais a prostituta. É por isso que algumas pessoas querem vir às vezes, né, contra a gente. Mas não, querido. Todo mundo que encontrou com o Senhor, que o Senhor faz questão de observar, mudou de vida. Abandonou. Vai e não pegue mais. Essa é a palavra. Mas olha, eu vou acabar qualquer hora escrevendo sobre isso. Porque eu não consigo entender Deus, não. Na minha pequenez eu não tenho como entendê-lo. Mas eu começo a ver como a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, gente. Eu falei para vocês que eu falo sempre do fato de Davi ter pecado com a mulher de Urias. Morreu o primeiro filho, mas depois nasceu o próximo rei de Israel. Entende? Esse caso aqui, essa mulher era tudo que nós falamos no começo: prostituta, mentirosa, traidora, tudo que não prestava aparentemente. Só que ela conheceu o Senhor, se rendeu a Ele, e o texto diz que ela viveu, habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Sabe que bonitinho? Que continuou ali. Ela virou, por exemplo, a tataravó de Davi. Se ela virou a tataravó de Davi, você sabe que ela estava na linhagem de Jesus. Uma mulher que era cananeia, não servia ao povo, mas ela, por fazer benefício ao povo de Deus, o Senhor trouxe ela não só para proteger, mas trouxe para a linhagem. Vocês querem ver o negócio? Mateus capítulo de número 1. Deixa eu ver, Mateus 1, Mateus 5, deixa eu olhar aqui. Mateus 1. Mateus 1, versículo 5. Mateus 1, versículo 5. Salomão foi casado com essa mulher depois, porque ela, antes prostituta, mas já no meio do povo de Deus, mulher honrada. Ô irmãos, tem tanta gente que tem uma vida atrapalhada, mas quando chega para o reino de Deus, o Senhor honra mais até que os outros, sabia? Porque o coração é um coração agradecido, é um coração que não maqueia, ele sabe que era falho, sabe que era pecador, mas aceitou a graça. Entendeu? E aí na genealogia de Jesus, estamos falando sobre a genealogia de Jesus. Aí o versículo 5 diz assim: e Salomão gerou de Raabe a Boaz. Então Boaz, filho de Raabe, com Salomão. E Boaz gerou a Ruth, de Ruth a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. Vamos parar aqui no rei Davi. Então vamos lá. Davi era filho. Jessé era pai. Obed era vô. Boaz era bisavô. E Salomão tataravô. Ou seja, essa mulher que antes uma prostituta cananeia, lá na cidade que foi destruída, agora tataravó do rei de Israel. Eu não sei como foi o seu passado. Deus também não quer nem saber. Ele quer saber o quanto nós estamos dispostos a mudar o nosso presente e aceitar o seu plano. Reconhecer a graça de Deus que muda. E ótimo, se ouvis a voz dele, assim, se eu te ouvir a voz, não muda esse seu coração não.
Aquela mulher olhou e falou assim: eu duvido que um povo do tom nosso consegue vencer esse povo que está indo. Não. E essa expressão dela é muito gloriosa. Nós sabemos, nosso coração está desmaiado, porque nós sabemos que o Deus de vocês é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Glória a Deus. Consegue compreender essa mensagem, irmãos? Eu quero que essa mensagem seja uma mensagem de esperança para você. Se alguém estiver tentando calar a sua boca pelo que você cometeu antes, pelo que aconteceu ontem, lembra dessas historinhas da Bíblia? Lembra que há um Deus que consegue mudar a história? Tinha uma mulher que na sua terra era uma prostituta, mas no meio do povo de Deus era mãe, era avó, era bisavó, era tataravó. Deus muda situações. Se você aceitar, defender e proteger aquilo que Ele quer e agrada. Inclui sua cabeça. Senhor, muito obrigado por sua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a compreender cada dia em nossas vidas. Direciona-nos, Senhor, para alegrar ao Senhor com a nossa vida, Senhor, tendo visão de que o Senhor é o único Deus poderoso e que é capaz de dar vitória ao seu povo, para que jamais alguém se levante contra esse povo sabendo que é queda certa. O Deus que abre o mar vermelho e faz o povo passar em seco, não tem nada impossível para ele. O Deus Criador dos céus e da terra, conforme diz a Bíblia, que é Senhor nos céus, governa em cima e embaixo, é imbatível e invencível. E nós glorificamos ao teu nome, Pai, por ter aceitado este Deus como nosso Senhor e nosso Salvador. Seja conosco por tua graça e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Deus abençoe os irmãos que estão conosco na internet. Estamos terminando a transmissão, que o Senhor possa guardá-los. Amém? Vamos contribuir na casa do Senhor, amados. Glória a Jesus. Algemado por um peso, ó quão triste eu andei, é sentir as mãos de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me Jesus.